Entrevista. Bom dia aos ouvintes do programa Ganzá, da Associação Diamantinense de Cultura. É com muito prazer que iremos receber na programação dominical do Ganzá o jornalista e também proprietário do Correio Nobrense e também do Jornal Agora e o blog www.portalagora.com.br. Bom dia, Benedito, é um prazer recebê-lo aqui na programação do Ganzá. Bom dia, Joel. Fico feliz novamente de estar junto com você, porque eu acompanho durante muito tempo e você é um dos baluartes da comunicação e da cultura em Diamantina. Benedito, como é que está o trabalho dos meios de comunicações que você comanda aqui em Diamantina e também na cidade de Nobres? Nós lançamos o Jornal Agora desde 97 e agora nós estamos reformulando uma nova proposta gráfica e editorial para voltar a circular agora a partir do mês de maio. E nós estamos também com uma circulação do jornal impresso em Nobres, exatamente por acreditar no potencial turístico e de cultura econômica da cidade, que se desponta porque tem vários projetos nessa área. E lá é uma cidade que também tem bastante afinidade com Diamantina, então não tem muita dificuldade de mudar de uma cidade para outra sem precisar estar aclimatizando. É uma cidade bastante semelhante a Diamantino pela cultura, pela proximidade também. E lá, como eu estava dizendo, tem um potencial turístico que se destaca agora em função das próprias riquezas, das belezas naturais que existem lá e também por causa do evento da Copa, que vai inserir a cidade como um dos roteiros do Mundial. E isso nos despertou esse interesse de estar lá em função dessas particularidades e também em função de mais opção também de circulação da mídia impressa. Benedito, eu vejo através da mídia nacional Nobres sendo divulgado, principalmente na TV Globo. Como é que está esse processo de turismo na cidade de Nobres? Você bem, esse meio de comunicação é situado lá na cidade de Nobres. Nobres vive um momento bastante esplendoroso em função de suas belezas. E hoje existe todo um programa, uma política de governo voltada para turismo nacional e Nobres está inserido em função do seu potencial. E existem vários recursos do governo federal e do próprio governo do estado e da prefeitura também, no sentido de estar revitalizando todos esses pontos turísticos de Nobres. A cidade foi inserida no roteiro da Copa e isso faz com que a cidade receba um aporte de recursos financeiros exatamente para estar expandindo a sua rede de serviços para o turismo. E Nobres já tem essa projeção nacional do turismo, já está presente em várias mídias nacionais. A própria Rede Globo já veiculou algumas novelas ambientadas no Bom Jardim, no Reino Encantado. A própria Record também fez uma novela ambientada lá. E fora outros programas da Record e da Rede Globo, que frequentemente tem feito matérias abordando esse potencial. Então eu acredito que Nobres vai ser um grande centro turístico a curto prazo e isso vai beneficiar a própria cidade, mas com alcance também a Diamantino, que tem essa semelhança e tem também vários pontos turísticos que podem se beneficiar desse potencial de Nobres em função da proximidade, em função de algumas atrações turísticas também de Diamantino, que pode se juntar. Isso depende de política municipal também, mas pode se juntar num pacote junto com as empresas que operam o turismo, para que Diamantino também seja inserido e tem os ganhos também advindos do próprio turismo. Por falar em Nobres, Benedito, recentemente o cantor, compositor Natalino Lima lançou um trabalho. Como é que se viu o trabalho do nosso grande amigo Natalino Lima, que é de Nobres, mas também compôs músicas que também homenageiam Diamantino? Natalino é um cantor que está na estrada, por sinal é muito bom, muito talentoso, está preparando agora para lançar o primeiro CD. Foi feita uma matéria no Correio Nobrense que trata do seu trabalho voltado para esse CD especificamente. Tem uma característica de valorizar a cultura mato-grossense. Ele dá muito enfoque para o próprio rasqueado. E nesse trabalho do primeiro CD, por exemplo, ele compôs algumas músicas que faz tributo a Diamantino.
Diamantino e faz tributo também a nobres. E isso valoriza a cidade, valoriza a cultura local. E ele está na estrada, é talentoso, mas não tem aquele apoio que deveria ter, né? Então ele teve muita dificuldade para preparar esse primeiro trabalho. Já está pronto, ele deve fazer esse lançamento quase que simultâneo em Nobres e Diamantino. Mas é como muitos outros, Joel. Tem muita gente talentosa aí que está aí à margem, que não pode produzir, não pode fazer. E embora exista uma lei de incentivo, de fomento à cultura, mas nem todo mundo tem acesso a isso. Então o artista, o produtor, ele tem que procurar os meios paralelos para estar produzindo. Mas é um grande trabalho, é um grande artista que tem um potencial na música regional. Inclusive esse CD tem umas composições suas, né, que ele aproveitou o seu trabalho. Por sinal, ficou bastante interessante o trabalho dele. Mas acredito nesse despontar do trabalho dele e nessa abertura de mercado para ele também. Recentemente, o escritor Teodorico Campos Almeida Filho, seu irmão, lançou o livro Ruínas do Caixa Prego. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa obra do ilustre diamantinense Teodorico Campos de Almeida Filho. Então, Joel, o Teodorico teve bastante facilidade para concluir esse livro, esse trabalho, porque ele tem bastante vivência em Diamantino, é natural daqui, e acompanhou nesse tempo todo esse desenrolar da política em Diamantino. O livro, embora o título seja até muita gente estranha até do nome, mas o título acho que é apropriado porque Diamantino nesse período, e o livro conta a história política, um dos acontecimentos políticos de Diamantino, né? E o livro ele aborda isso aí com bastante naturalidade, com bastante didática, essa história de Diamantino, que ele pegou a parte dessa passagem, desse avanço, da travessia da política desses anos todos, e conta casos bastante particulares e peculiares do que acontecia na política em Diamantino. É um livro interessante que não teve muita aceitação em Diamantino, até porque pela sua abordagem, né, muita gente acaba dificultando o acesso e a própria divulgação em Diamantino. É um livro que eu sugiro que as pessoas leem, né, que retrata essa política em Diamantino que todos nós conhecemos, quem tem essa vivência em Diamantino, tem essa consciência de que a política em Diamantino ela é feita de uma maneira meio que atropela até a lógica, né? E o livro traz essa abordagem. Agora ele está preparando um outro livro, deve lançar até no decorrer ainda desse primeiro semestre. É um livro que trata de uma história de uma senhora de Poconé. Lá no Tanque Novo era uma localidade de Poconé que tinha uma senhora lá que, pelos trabalhos que ela prestava, ela ficou sendo ela não era curandeira assim, mas ela dava um trabalho espiritual para as pessoas, e ela acabou sendo as pessoas começaram então a doninha do Campo Novo, ela exercia uma influência naquela comunidade, né? Tinha habilidade para cura, essas coisas, e as pessoas passaram a vê-la como alguém assim espiritual, um guia espiritual, né? E a história se desenrola, né? A história se desenrola a partir da atuação dela na comunidade do Tanque Novo, pelo seu trabalho e pela influência na comunidade, ela passou a ser vista como uma guia espiritual. E a partir desse trabalho, ela começou, a partir do trabalho e da atuação dela, que se desenrola todo o enredo do trama desse livro do Teodorico. É um trabalho interessante, que também eu acho que ele vai repercutir bem editorialmente para ele, e já o coloca como um grande escritor de Mato Grosso. Benedito, gostaria que você falasse sobre a figura diamantinense Benedito Cruz de Almeida. Eu tenho orgulho de ter nascido aqui. O meu pai veio cedo para cá, naquela época do garimpo, era a única atividade econômica que havia aqui. Ele trabalhou em toda aquela atividade daquela época, né? Seringa, garimpo, depois a própria lavoura. E ele ficou aqui, acabou casando aqui. Minha mãe é de Rosário Oeste. Eu construí toda a minha vida aqui, nunca saí de Diamantino. Saí para estudar, depois voltei, mas eu tenho orgulho de ser diamantino. E eu costumo falar com as pessoas que são diamantino e que são matogrossenses, que dediquem as suas habilidades para Diamantino, porque é uma grande cidade, é uma cidade de referência regional que nós precisamos, nós que somos diamantinenses natos, nós temos que tratar da cidade de uma outra forma, né? Nós temos que ver a cidade como parte da gente, né? Claro que existem aqui as pessoas que vieram de fora também, que têm participado também do desenvolvimento local, e muita gente, por causa da própria vinda de imigrantes,
acabaram casando com gente daqui casou com gente de fora, né? Aumentou essa abrangência de Diamantino. Mas eu acredito que os diamantinenses, as pessoas de fora também têm feito bastante trabalho em favor da cidade e do seu desenvolvimento. Mas eu acho que essa responsabilidade maior tem que ser nossa, que nascemos aqui, que temos um compromisso sentimental com a cidade, e acho que isso que precisa ser resgatado, esse valor de diamantinidade, como você tem feito, tem falado, né? Tá faltando isso para as pessoas que nasceram aqui, né? Que entender que Diamantino é uma cidade que tem potencial, uma cidade histórica, que tem esse destaque por ser a segunda cidade criada em Mato Grosso, e nós que somos diamantinenses, precisamos entender isso, que a evolução da cidade depende muito da gente, que depende muito de nós que nascemos aqui. Por falar em Diamantino, Benedito, gostaria de saber como é que você está vendo o processo cultural ou o processo da preservação patrimonial aqui de Diamantino. João, eu tenho uma visão assim mais talvez diferente das outras pessoas, mas Diamantino entrou numa inércia assim que não há esse trabalho de valorização da cultura local. O que acontece aqui acontece isoladamente. Por exemplo, o teu trabalho, você faz um trabalho por amor, de dedicação pessoal, você tem dificuldade para atuar nesse meio em função das restrições que você tem. Você não pode estar jogando o teu dinheiro para fazer cultura, para fazer essa difusão da cultura. Essa é uma responsabilidade da prefeitura, a prefeitura que tem que tratar isso como um ente como política de governo, né? E as pessoas que atuam nessa atividade, tanto na atividade cultural, artística, tem essa dificuldade porque não existe uma política própria, uma política municipal de valorização da cultura. E daí o que acontece? Em função disso acontece um aniquilamento da cultura, um descaso, e a cultura vai ficando para trás. Existem esses pontos, essas participações isoladas, como você e de muitas pessoas, mas para aí e não avança porque não existe uma política pública de cultura, de valorização. Porque Diamantino é uma cidade histórica, daqui a pouco está chegando 300 anos, e em função disso, dessa história, ela formou uma cultura muito forte, né? Uma cultura particular. Mas tem que ter um incentivo para que essa cultura seja posta, seja vista e seja um fator também, um fator que agrega valor à própria cultura de Diamantino e essas suas vastas manifestações culturais. Realmente, o que nós vemos aqui em Diamantino muitas vezes na questão patrimonial, que entristece muitos os artistas, são esse descaso que acontece por parte do poder público. Não toma aí a providência para gerir, para ajudar aqueles que mantêm a cultura sempre viva. Benedito Cruz de Almeida, o Ganzá, no dia 3 de julho, estará completando 19 anos de associação e também de programação. O que é o Ganzá para você, Benedito? Eu acredito que o que houve de evolução da cultura em Diamantino, ela tem que ser tributada ao trabalho do Ganzá de funcionamento nesse tempo todo, o trabalho teu pessoal que te valorizou, que deu vida também ao Ganzá. Eu me lembro que o Ganzá já foi objeto de reportagem da Rede Globo, reportagem de vários outros veículos, e é aquela coisa, o Ganzá é visto, valorizado por gente de fora, por as pessoas que estão lá fora, que acompanham o seu trabalho, que os próprios agentes do IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, eu sei que vários trabalhos do Ganzá já foram objeto de trabalho de observação do IPHAN, e perguntaram para você, valeu a pena esse tempo todo? Valeu, porque o Ganzá hoje é uma instituição de valor da cidade, é uma instituição forte que atua dentro da valorização da cultura, que embora não tenha o respaldo necessário dos políticos locais, mas queira ou não, o Ganzá hoje é uma referência para Diamantino, é um patrimônio diamantino, e o Ganzá não pode ser extinto, até uma questão de honra para a cidade e a manutenção do próprio Ganzá, porque ele tem, nesse tempo todo ele tratou de valorizar e de difundir a cultura diamantinense, até porque a cultura local ela tem que ser elevada, tem que ser projetada, porque senão tende a desaparecer. E até em função das pessoas que vêm com a sua cultura, com os seus costumes, então existe um choque de cultura, né? Principalmente Diamantino, que recebeu muita gente de fora, e se não houver um cuidado para que isso seja feito
feito, a tendência é que essa cultura local ela seja extinta em função da cultura de fora que vem. Porque as pessoas normalmente não assimilam a cultura local, né? Principalmente quem vem, quem tem a sua. E isso tem que ser tratado por gente daqui, que gosta e que valoriza. E eu entendo, e isso é notório, que o Ganzá, né, nesse período, fez muito bem esse trabalho. E é por isso que está tanto tempo, a associação funciona há tanto tempo, e o programa de rádio também é uma excelência, é um convite que se coloca no ar todo domingo, exatamente para fazer essa difusão da cultura diamantina, senão ela desaparece. Queremos aí agradecer a participação na programação desse domingo do Benedito Cruz de Almeida, nosso amigo jornalista, que você, Benedito, deixasse a sua mensagem final a todos os nossos ouvintes. Pois é, eu primeiramente agradeço novamente o convite, é um prazer estar junto com você. Eu que acompanho o teu trabalho, eu sei do seu talento e também sei as dificuldades que você encontra, né? Mas eu quero saudar também a todos os ouvintes. O teu programa é uma audiência e as pessoas que ouvem, sendo daqui ou não, elas ouvem porque gostam do formato do programa, da apresentação e desse cuidado que você tem de estar cuidando de difundir a história mato-grossense. Muita coisa que você fala, muitas músicas e muitos outros fatos que você relata, que você põe no ar no programa do Ganzá, é uma referência porque você também valoriza as pessoas da cidade, né, que de uma forma ou de outra contribui para o desenvolvimento diamantino. Eu me lembro, por exemplo, de uma entrevista que até se tornou uma referência com o saudoso médico do Tomás Arvão, né? E você se lembra dessas pessoas que a maioria das pessoas, muita gente chegou agora, não conhece a história de muita gente de Diamantino que levou a cidade nas costas naquela época que não tinha esse recurso todo de transporte, de comunicação, de assistência de saúde, enfim. E as pessoas que, muita gente, Joel, que os próprios funcionários da prefeitura que naquela época construíram ruas, construíram estradas manualmente, né, com enxada, com picareta e pá. Essas pessoas não têm valor em Diamantino. A própria prefeitura não valoriza os seus funcionários, que não só fizeram histórias, cidadãos anônimos, mas eles construíram Diamantino com a mão, né? Naquela época não tinha equipamento, não tinha nada, e depois foram vindo as pessoas também, outras pessoas que vieram, que participaram e que contribuíram com o desenvolvimento diamantino. E você lembra, e você tem essa facilidade de estar lembrando e reconhecendo a importância dessas pessoas, né? Isso é mais um sinal de que você, além de preocupar com a cultura, você se preocupa com o cidadão que fez história em Diamantino e participou do desenvolvimento dessa cidade. E você lembra, e você tem essa facilidade de estar lembrando e reconhecendo a importância dessas pessoas, né? Isso é mais um sinal de que você, além de preocupar com a cultura, você se preocupa com o cidadão que fez história em Diamantino e participou do desenvolvimento dessa cidade. Falou Joel Prachedes aos ouvintes do programa Ganzá. Falou Joel Prachedes aos ouvintes do programa Ganzá. Entrevista.